Fala galera do canal Brains and Games. Começar um vídeo aqui um pouco diferente para vocês hoje. Estou sem meu cameraman. Vou filmar aqui com vocês de uma maneira mais estática e um vídeo um pouco mais rápido, mostrando um treino aqui que eu gosto muito de fazer, que eu chamo de treino de ponto fraco. Eu vou jogar aí na tela em algum lugar na edição como que eu gosto de montar um estilo de treino PPL, Push Pull Legs fraco fraco. Então é uma base PPL que eu chamo, então uma base mais estruturada nos grupamentos basilares, né? Então peito, ombro e tríceps, costas e bíceps, perna completa. E aí eu trago um segundo bloco de pontos fracos. Geralmente eu faço um upper, então toda a parte do tronco, peito, deltoides e costas. E no outro dia, braços e posterior de coxa. Então essa é uma divisão que eu gosto muito de usar. Eu vou mostrar para vocês aqui o último treino dessa divisão, que é o treino de pontos fracos mais isolados, tá? Então é panturrilha, posterior de coxa, alguns atletas eu coloco glúteos e sempre alguns exercícios básicos ali mais tranquilinhos, só de braço isolado, tá? Funciona muito bem para quem precisa trazer o braço, tá galera? Eu sei que a gente acaba treinando os braços nos dias de push-pull ao final do treinamento, mas se você não tem genética para isso, fatalmente você vai precisar de um dia de braço isolado, não tem jeito. Como geralmente o dia de braço isolado para alguns atletas ele é muito fácil, muito easy, muito até enfadonho, eu gosto de colocar alguns exercícios mais provocativos, tá? Então aí eu coloco um posterior de coxa com um RDL, com um terra, uma mesa flexora, às vezes com uma elevação pélvica. Então eu tento colocar um exercício mais pesado para aqueles que não gostam de braço isolado. E vamos começar aqui treinando panturrilhas, que é um eterno ponto fraco. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui, galera, é antes de começar o exercício, colocar uma sobrecarga legal e buscar isso aqui, ó. É entender qual que é a tua amplitude máxima de tornozelo, na qual você ainda consegue manter tensão ativa na panturrilha, tá? Então veja, aqui eu consigo até alongar um pouco mais do que isso, mas eu não vou ter tensão, eu não vou conseguir gerar torque aqui. Então aqui, ó, é o máximo alongamento que eu tenho na minha panturrilha. Então eu vou tentar fazer com que cada execução chegue nessa amplitude. Eu gosto de fletir um pouquinho o joelho. Eu sei que eu acabo colocando menos tensão específica nos gastrocnêmios, por causa que tem esse destravamento do joelho, mas eu sinto que eu tenho um pouquinho mais de amplitude no movimento, tá? Então eu gosto de trazer uma série um pouco mais pesada. Eu faço rapidamente um drop bem relevante, 10% da carga, e aí eu venho novamente agora tentando trabalhar só naquela parte do alongado até a metade do movimento, tá? Isso é muito legal, a gente já tem ótimas evidências de que a execução parcial no comprimento longo, ou seja, lá embaixo, ela gera mais hipertrofia do que a própria execução completa, tá? Mas eu acho difícil alguém entrar numa série e fazer só parciais, né, galera? É difícil, então eu prefiro realmente fazer uma série completa, mais vagabunda, mais jogada mesmo, com uma carga um pouco maior. Aí eu baixo a carga e eu trabalho essas parciais no comprimento longo. Então aí fica uma dica. Não levem em conta o fato de eu não ter panturrilhas, eu já melhorei muito elas. Não estou aí na minha melhor fase, né? Para quem acompanha sabe que eu vou entrar em provavelmente 2 cirurgias agora, uma de hérnia do umbigo. E talvez eu faça uma correção de estenose de canal na coluna, tanto lombar como torácica, né? Ainda estou estudando essa cirurgia. Mas já baixei bastante peso, perdi 3 a 4 quilos já baixei hormônio, estou em TRT, baixei comida. Então a gente se sente mal um pouco, né, por baixar tanto o volume muscular que já não era grande, né? Mas o treino não baixou tanta performance de treino, pelo menos perna, peito e costas, né? Agora eu vou fazer esse treino de braço, que já não é também lá meu melhor grupo. Mas a minha ideia desse treino aqui é mais realmente entreter vocês e trazer algumas dicas. Então acompanhe mais um vídeo do canal Brains and Games. Valeu! Vamos fazer aqui agora uma mesa flexora, né? Um exercício que tem uma certa polêmica em relação ao posicionamento do quadril. Vou fazer aqui uma série já valendo, uma carga um pouquinho mais pesada. E aí eu vou tecer algumas críticas aqui para vocês e vocês vão ver como faz sentido. E como esse discurso de adolescente, ele não tem nenhuma esse discurso ele é conveniente, né? É a ciência conveniente. Vou mostrar para vocês um exemplo que vai deixar vocês envergonhados de ver o que essa molecada fala aí sobre vantagem mecânica, curva comprimento-tensão, sistema nervoso central encontrando a melhor maneira de produzir força. Palhaçada.
Vamos lá, deu meu tempo. Então, galera, eu vou tentar ao máximo manter minha pelve estável. Claro que ela não vai ficar durante todo o tempo, mas é o que eu vou me esforçar. Custa se esforçar em manter uma técnica decente? Acho que não custa, né? Bom, galera, como vocês bem sabem, desculpa, querida, pode passar. Obrigado. Bom, galera, como vocês bem sabem, é muito comum que a gente veja, vou baixar aqui a carga, algumas pessoas pregando que você pode levantar o quadril aqui no meio do movimento. Então, empinar aqui assim, né? Fazer isso aqui, ó, né? Eu nem sei roubar, na verdade. E eu sempre preguei que você não deve descolar o quadril aqui do banco, pelo menos não de maneira intencional ou de maneira relaxada, vagabunda. Você tenta, se esforça, aperta o abdômen, se pressiona contra o anteparo aqui. E é claro que ele vai acabar saindo, né? Mas aí vem esse papo de que, por conta da curva de comprimento e tensão dos isquiosurais, dos posteriores de coxa, é o corpo buscando a melhor maneira de fazer força. Mas vem cá, desde quando a gente deixa o músculo escolher qual é o melhor ponto dele fazer força? Caralho, galera, isso aqui não é para encontrar vantagem mecânica. Ninguém aqui é powerlifter, ninguém quer ficar movendo cargas por cargas, progressão por progressão, número por número. O que você quer aqui é de fato achar um cenário mecânico de maior dificuldade. Você está buscando a desvantagem mecânica para que aquele músculo em específico consiga fazer força. Se nós quiséssemos só mover cargas aleatórias, nós faríamos todos os movimentos compostos, multiarticulares, mas não. A gente busca cenários isolados. A gente visa a hipertrofia, seja isso funcional ou não, essa discussão do que é funcional ou não, que para mim é indiferente. Força é função, né? Independentemente de qual é a excursão que você treina, aquele músculo, qual é aquela posição que você treina. Mas me dizer que deixar com que o corpo escolha qual é a posição do quadril, eu vou dar um exemplo que eu uso nos meus vídeos e vocês vão ver quão ridículo é. Você está aqui, ó, num banco Scott, fazendo bíceps. Exatamente músculo análogo ao bíceps do posterior de coxa. E você vai fazer uma rosca concentrada. Aí você coloca seu braço aqui, apoia o seu ombro e você busca fazer o quê? A flexão isolada do cotovelo, utilizando então seus flexores do cotovelo. É claro que quando ficar pesado, o meu corpo vai querer buscar vantagem, uma melhor posição para que o bíceps consiga produzir mais força. E o que você vai fazer para isso? Você vai fazer isso aqui por acaso? Você vai permitir então que o seu ombro avance para que você tenha vantagem mecânica? Quando nós fazemos isso no Scott, me parece óbvio que você vai manter esse ombro parado e vai fazer só a flexão do cotovelo. E você não vai permitir então que o seu corpo dite o ritmo do seu treino. E por que diabos que isso é tão aceito na mesa flexora? Isso é propagado na mesa flexora? Você percebe como o argumento ele é muito fraco? Ele é um discurso de conveniência que alguém trouxe e outros só copiaram, mas não pensaram que talvez em situações análogas isso seja ridículo. Então fica aí a minha crítica em relação a essa compensação da cadeira, da mesa flexora, tá? Bom, galera, vou começar aqui agora a parte de treinamento de braço. Eu gosto de começar sempre com o tríceps. Eu acho que ele aquece melhor o meu cotovelo do que se eu começar com bíceps, uma questão de convenção pessoal. E eu vou trazer para vocês um treino com uma alternância de antagônicos. Então eu faço tríceps, bíceps, tríceps, bíceps. Gosto bastante, acho que vem bastante pump. E eu dou uma descansadinha no músculo antagônico entre um exercício e outro. Questão de convenção também, tá? No tríceps cabos cruzados, que eu vou mostrar aqui para vocês sabem que eu sou fã desse exercício. A ideia é deixar a polia o mais alto possível por causa do ângulo do cabo, para que esse ângulo fique mais vertical, tá? Então é um ótimo alinhamento mecânico aqui. Uma amplitude muito legal, muito confortável
por conta justamente desse alinhamento, né, entre o trajeto do cabo, o trajeto do braço, o ângulo normal que o tríceps trabalha, sem limitações e sem forças lateralizantes que podem incomodar tanto a articulação do cotovelo. Eu gosto dessa variação porque ela é bem gostosa de fazer, repetições parciais ao final. E percebam que o melhor crossover para você fazer exercícios de deltoide, tríceps e bíceps são crossovers como esse da Life, o crossover angular, que tem maior número de polias, então um sistema de polias que faz com que haja então uma redução da força de deslocamento e da força inercial do stack. É por isso que quando eu vou tentar fazer esse peso voar, eu acelero, eu tento fazer esse peso voar, eu acelero, ele não pula, ele não voa, por conta desse sistema de cabeamentos que faz uma dissipação dessa força e faz com que cada metro que eu mova do lado daqui do pegador, ele seja dissipado e movimente menos aqui no stack. Isso faz com que nós recebamos a força de uma maneira diferente, tá? Galera, agora a gente vai trabalhar aqui com um exercício de bíceps, então na sequência do primeiro de tríceps, também aqui nos cabos duplos, já que eu dei sorte de pegar o cross, já fica aqui. Já domina essa porra aqui. Também, melhor máquina para fazer esse exercício aqui, nesse cross angular. E esse é um exercício que eu gosto muito. É uma maneira diferente que eu executo ele, porque eu faço ele de costas para a máquina e eu entro na carenagem. Perceba, eu entro na carenagem. Por quê? Porque eu manipulo o perfil de resistência, sim, tá? Então, perceba que aqui no arranque ele não é tão pesado. E aí, durante a flexão do cotovelo, eu vou aumentando o perfil de resistência, aumentando o torque externo, e ele vai ficando muito confortável, alinhado mais ou menos com o perfil de força, a capacidade do bíceps de fazer força. Então fica um exercício muito confortável. Você percebe que eu tô chegando perto da falha e de maneira muito uma maneira muito macia. Eu continuo conseguindo executar repetição após repetição por conta dessa coincidência entre o perfil de resistência com o perfil de força, capacidade de produção de força do bíceps, que é mais próximo a uma curva de sino. Então, cara, esse exercício é muito massa, muito gostoso. E você pode manipular o perfil de resistência dentro da carenagem, um perfil. Aqui é outro. Aqui já é o rosca Bayesian, né? Bayesian Curl, que os indícios aí, as evidências hoje seriam de que haveria maior hipertrofia, mas a gente não encontrou isso, né? Então, com o ombro aqui em extensão. Aqui o pico de torque é mais ou menos aqui, ó, quando o bíceps está mais alongado. Nem sei se eu estou aparecendo na câmera. Aqui é um pouco mais alongado, é onde tem o maior pico de torque. E depois ele vai ficando mais leve, porque o cabo se alinha com o antebraço aqui, aproximando então do eixo, tá? A linha de força se aproxima do eixo. Então, galera, essa é uma variação que você consegue manipular o perfil de resistência, dando passo para frente e para trás, podendo inclusive fazer drops mecânicos. Não é a minha intenção hoje trabalhar com essa complexidade aqui para vocês, mas só para trazer para vocês que isso aqui, ó, esse cross aqui é incrível. Por isso que eu faço tantos exercícios aqui, e é por isso que me irrita tanto quando ficam criticando. Eu sugeri exercícios dentro dessa utilização bilateral. Essa máquina aqui, ela tem aqui, ó, encartes que mostram alguns exercícios e eles são bilaterais. Eu não estou inventando nada. Não é porque tem uma polia de cada lado que você vai usar só de um lado. A máquina foi feita para ser feita bilateralmente, e por isso que ela é menor. Ela é menor por isso, sabe? Então, vamos lá, mais uma. Vamos ver de novo aqui o perfil de resistência. Vocês vão percebendo eu chegando próximo da falha e como eu ainda consigo produzir força até as últimas repetições. Vamos embora, galera, vem comigo.
Agora chegou, começou. Agora é a briga de verdade. Filha da puta. Vamos fazer aqui agora o tríceps paralelo à máquina, tá? Eu gosto de trabalhar com a amplitude para fora, então os braços um pouco mais abertos. Essa é uma máquina que ela é muito desconfortável para quem tem slide anterior do húmero, para quem tem aí esses acometimentos na articulação do ombro, e porque quando a gente tenta fazer o arranque, o ombro acaba vindo afora, você não consegue segurar as escápulas e nem fazer essa extensão torácica. Então quem tem hipercifose também vai ter uma dificuldade de fazer esse movimento com boa tecnicidade. Ainda assim é um movimento muito legal, lembrando que eu tenho vários tiramentos do peitoral. Geralmente o que estira são as fibras costais, né? Ou fibras abdominais, que se insere aqui nessa parte das costelas. E esse é o movimento que justamente faz essa adução, essa aproximação do braço, do húmero em relação ao tronco, e a função dessas fibras. Então aqui é um exercício muito fácil de você romper o peitoral em termos de recidiva, tá? Repito, recidiva. Se você já tem várias lesões como eu, se você é saudável, esse é um puta exercício para peitoral e tríceps, tá? Eu gosto então de fazer o arranque com peso corporal. Eu testo aqui o ponto morto para saber que eu não vou me fuder. Aqui, ó, achei o ponto morto. E agora eu vou trabalhar a partir daqui. Então, a ideia é tentar jogar o cotovelo para trás, né? Para tentar então fazer aqui como se fosse um movimento de extensão do cotovelo. Opa! Como se fosse uma extensão de cotovelo. No pule. Na barrinha. Então perceba que eu estou tentando fazer bracinho de dinossauro aqui, Tiranossauro Rex, e empurrar assim, ó. Eu tento então fazer uma extensão do cotovelo. Eu não tento só empurrar, porque fatalmente a gente vai ter aí um movimento que talvez trabalhe um pouco mais o peitoral. A gente não consegue fazer esse discernimento de qual musculatura que vai ser trabalhada. A gente não tem esse poder, mas a gente consegue melhorar a técnica, o posicionamento, o setup do exercício para fazer com que a gente tenha então pelo menos uma preponderância, um foco, né, na musculatura que a gente quer trabalhar aqui. Bom, galera, vamos trabalhar aqui com uma rosca alternada, né? Como vocês viram, eu trabalho com polia, um pouco de máquina e um pouco de peso livre. Eu gosto de variar também os implementos, tá? Pra gente não ficar limitado aos exercícios de cabo. Mas não vejo problema de deixar um treino de braço isolado limitado a cabo não, tá? Realmente eu não tenho nenhuma opinião formada em relação a isso. Alguns atletas com acometimento no cotovelo vão preferir mais. E de punho também, tá? Esses giros aqui em halter, essas pegadas não anatômicas das barras, elas tendem a ser provocativas para articulação do punho e do cotovelo. Então não tenho nada contra fazer um treino inteiro na polia, tá? Mas eu particularmente gosto de variar um pouquinho, até por conta de adesão ao treinamento, alguma coisa um pouco mais dinâmica. Exercícios alternados, como o rosca alternada, a passada, elas geram aí sempre essa discussão inútil sobre a efetividade de fazer exercícios com tensão mecânica intermitente, ou seja, pausada, interpolada. Então, tensão mecânica no braço, quando eu vou para o outro, esse estaria descansando. De fato é isso, ele descansa, mas esse descanso é de poucos segundos, é uma janela que não há tempo para recuperação de via energética metabólica, limpeza de metabólitos, recuperação da produção de força. Então, isso não vai desconfigurar uma série, reduzir seus ganhos hipertróficos ou te levar a fazer muito mais repetição que você falharia com menos por ser alternado. Isso é uma imbecilidade completa, não tem respaldo algum. Se nós quiséssemos extrapolar, nós poderíamos dizer que, na verdade, uma rosca alternada, ela exercícios alternados seriam então inúmeras séries de cluster set 1 a 1.
Então, um cluster, descansa, um cluster, descansa, um cluster, descansa. Nós sabemos que o cluster tem vários benefícios aí. Não tem maiores benefícios na literatura porque eles insistem em estudar o cluster set com equalização de volume de séries normais. É uma imbecilidade. Eu não faço o cluster para equalizar volume, porra. Eu uso o método do cluster para fazer mais volume do que eu faria numa série normal. Mas enfim, eu respeito, me coaduno, simpatizo com os cientistas do treinamento porque eles têm muitas limitações em termos de tempo, cronologia, material humano, material financeiro, tá? Não é tão fácil, não é tão fácil. Se fosse fácil, qualquer aí molequinho que faz React seria cientista. Mas acredita, eles não são cientistas, eles só sabem ler PDF. Então, a gente tem que respeitar um pouco essa galera aí que também não é fácil fazer ciência. Principalmente no Brasil. O Brasil é um puta polo de ciências, tá? O Brasil é foda. Parabéns aí aos nossos reais cientistas do treinamento, tá? Galera, notoriamente eu não tô indo na falha nessas séries. Como eu falei, esse treino aqui tem um intuito completamente de entretenimento para vocês. E também por questões logísticas em casa. A minha esposa tá fazendo bolos lá e usando batedeira e afins, eu não conseguiria produzir treinos nem aulas. Então eu vim treinar aqui, fui expulso de casa. Mas não levem essa minha percepção subjetiva de esforço nota 6 e 7 aqui como alguma referência de treinamento, tá? Vão até a falha em todas as séries e segurem algumas de reserva se vocês acharem prudente por conta do risco de algum exercício, tá? Bom, galera, vamos fazer aqui agora um dos meus queridinhos aqui, né? Que é o tríceps unilateral sobre o ombro, cruzado sobre o ombro, né? Então a gente vai pegar ele por aqui, ó. Cruzou aqui sobre o ombro, tá? Cruzado à frente. Eu gosto de encostar o ombro aqui ou a cabeça, como eu tô com o fone, eu vou encostar só o ombro aqui, ó. Tá bem na altura do meu ombro, estabilizei essa polia, ó. Olha que legal esse perfil de resistência, galera, ó. No alongamento máximo do meu tríceps, maior sobrecarga externa. Apoio com a mão aqui, uma referencial, soco pra frente. Extremamente confortável. A articulação do ombro, peço desculpa aí pelo barulho do meu reloginho de intervalo. Mas use de intervalo para ter um referencial de treino. É muito gostoso isso aqui. Filha da puta. Então ele é mais pesado aqui e alivia no final quando o cabo se aproxima. Ainda assim ele tem um torque muito bom no final. Claro que você pode mudar esse torque externo de acordo com o seu posicionamento do corpo em relação ao cabo, né? Então mais uma vez aqui, eu gosto de encostar meu trapézio, meu ombro aqui, apoio a mão, faço arranque, estabilizo e jogo em direção à câmera. Faço um soco aqui. Então, um torque animal de arranque com o tríceps alongado, um torque mantido bem alto ainda ao final do movimento, mas ainda assim muito menor. Eu tenho esse exercício idealizado na versão guilhotina, né, que eu já mostrei para vocês. Que eu pego ele cruzado aqui, dentro da carenagem, cruzo na frente do meu pescoço e jogo ele aqui, né, na guilhotina, sal. Muito legal também, tá lá no meu Instagram, para quem quiser, tríceps guilhotina. Tem no Instagram da Reeducate, né, que é um Instagram menor, que é só biblioteca de exercício. Convido você, então, a ir lá no Instagram da Reeducate. Ele não é uma bagunça igual o meu perfil profissional pessoal, que é o Leonardo Grancou, que lá eu reúno collabs, atletas, fotos e tal. No perfil da Reeducate é puro vídeo de pura biblioteca de treino no padrão Reeducate, que vocês tanto gostam, tá? Fazendo jabá, vem se vocês me ajudam, né, galera? Aqui, ó, Integral Médica, cupom LEOGRAN, site da Integral, Darkness, os melhores suplementos, melhor qualidade, frete grátis. Hoje em dia qualquer coisa dá frete grátis, né? Porque tá tudo tão caro, mas ainda assim a Integral é qualidade imbatível e tem desconto, chegando ali eventualmente até 15% de desconto no cupom, tá? Acumulável com outras promoções. Último exercício do treino, galera, vou fazer aqui essa rosca concentrada da Life.
Muita gente não gosta porque tem dificuldade aqui nesse padrão bilateral, principalmente hipercifóticos como eu, que tem essa lateralização, essa rotação interna, não fica confortável. Então, já ensinei pra vocês, sobe todo o banco, sobe tudo. Fica de ladinho aqui, ó. Fica de cunhém. Fica de cunhenzinho aqui de ladinho. Se estabiliza bem. Joga, levanta aqui o braço um pouquinho para deixar toda a parte do tríceps encostado na manopla aí. Ah, delicinha, papai. Só flexão de cotovelo. Bem concentradinho. 4. Essa máquina é muito macia, muito gostosinha. A academia tá fechando, eu tô indo embora porque eu quero, não porque estão apagando tudo, tá? Sempre gosto de deixar isso bem claro. Vamos lá, galera, ó, de ladinho, subiu aqui um pouco o ombro. E ó, cara, isso aqui é uma delícia. Ah, isso aqui é uma delícia. É legal aproveitar o perfil de resistência dessa máquina, que ele é maciozinho, gostosinho, e tentar fazer um movimento completo, trazer até em cima, esmagar o bíceps, sentir excitação palpatória. Léo, o que é excitação palpatória? Toca no músculo. Vou dar um intervalo mais curto aqui, anti-ciência, os embasados vão me matar. Mais uma aí. Excitação palpatória, galera, que eu sempre prego pra vocês. Toca no músculo, toca. Lembra, busca, imagina o que você quer. Contrai, toca nele. Sente a contração. Então, galera, como eu vou ficar sem luz aqui, eu já vou me despedir. Mais um vídeo do canal Brains and Gains. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam no canal e deixem um comentário se vocês gostarem do que vocês estão vendo. A gente vai continuar produzindo o melhor para vocês. Valeu!